Boa tarde a todos os vereadores presentes aqui no plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Está iniciada a 34ª sessão ordinária de vereadores, nesta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Cumprimentar também o público que participará em tempo real desta sessão ordinária pela Rede Mundial de Computadores, pela internet. Obrigado por nos acompanhar. Nós estamos ainda em período de isolamento social, evitando aglomerações, por isso o plenário da Câmara Municipal não está recebendo o público que, costumeiramente, às terças-feiras, participava in loco das sessões da Câmara Municipal. Mas, em breve, tudo isto passará. Eu quero também cumprimentar os funcionários da casa, os nossos servidores, que trabalharam aí exaustivamente ao longo desta semana para que nesta terça-feira nós pudéssemos colocar em votação, discussão, tudo aquilo que nós produzimos como vereadores e como servidores ao longo desta semana. Como eu sempre digo e gosto de repetir, a terça-feira é apenas a conclusão de uma semana de trabalho, especialmente dos vereadores que recebem da população reclamações para a produção de requerimentos e indicações. A terça-feira é apenas a conclusão de uma semana toda de trabalho, onde colocamos na pauta tudo aquilo que foi produzido. Colocamos em discussão e em votação. Eu quero convidar o vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto para fazer a leitura da palavra de vida. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Obrigado, vereador Rubinho, pela leitura da palavra de vida. Eu quero convidar agora o vereador Paulo Sérgio Ferreira a fazer a chamada dos vereadores. Hamilton Pisoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merli Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente. E Maurílio Marques. Presente. Eu coloco em votação neste momento ata referente à 33ª sessão ordinária de 3 de novembro de 2020. A referida ata está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. A referida ata foi aprovada por todos os vereadores. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de resolução número 9, de 10 de novembro de 2020, que dispõe sobre cronograma de curso de formação de vereadores eleitos na legislatura 2021-2024, a ser ministrado no âmbito da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Projeto de resolução encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de resolução número 10, de 10 de novembro de 2020, que altera diversos dispositivos do regimento interno, especificamente os artigos 4º do 158, 159 e 168. Projeto de resolução número 10, encaminhado às comissões de Justiça e Redação,
Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 529 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações relativas ao concurso público suspenso. Requerimento número 529 está deferido. Requerimento número 530 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações relativas às novas matrículas na rede municipal de ensino. Requerimento número 530 está deferido. Requerimento número 531 do vereador Sidney Marim Morgan solicita ao Executivo Municipal informações sobre a previsão para a realização de tapa-buraco na rua dos Jardins São José. Requerimento número 531 está deferido. Requerimento número 532 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre o não pagamento do ticket de alimentação aos servidores públicos municipais. Requerimento número 532 está deferido. Com a palavra o vereador autor, Rafael Cossian. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, servidores aqui da casa, boa tarde, quem nos acompanha pela internet, em especial os professores e os servidores da educação, muito boa tarde. Senhor presidente, esse requerimento que nós estamos fazendo, eu imagino que na semana passada, quando deveria ter saído o ticket dos servidores, no dia 5, muitos colegas devem ter sido procurados para tentar entender o que aconteceu pelo não pagamento. E nós identificamos aí pelo menos 2 problemas. O primeiro, os servidores que estavam afastados, o prefeito fez aquele decreto, acho que no dia 7 ou 8 de outubro, dizendo que a partir dali não haveria mais pagamento do ticket para quem estava afastado por conta da pandemia. Entretanto, ou seja, então do dia 20 de setembro ao dia 7 ou 8 de outubro, estava valendo a regra que o prefeito mesmo editou. Mas na hora do pagamento do dia 5, foi descontado esse período. Ou seja, o prefeito não respeitou nem o decreto que ele mesmo fez, dizendo que valeria dali em diante. Isso gerou muita confusão e os servidores que estavam contando com aquele dinheiro, que não tiveram a oportunidade sequer de voltar, porque o decreto foi do dia 8 em diante. Então como que eu volto dia 20 de setembro se o decreto foi dia 8? Né? Então foi descontado isso. E os servidores, com muita razão, ficaram bastante indignados. Mas teve uma outra situação que nos deixou mais preocupados ainda, mas no final das contas eu acabei não ficando muito surpreso, porque não tem como você esperar algo diferente dessa administração. As professoras auxiliares, senhor presidente, que não estavam afastadas, estavam trabalhando, algumas com sala de aula, tocando aula normal, outras tocando projetos na Secretaria da Educação, fazendo cursos de especialização, enfim, atividades designadas pela própria Secretaria da Educação. Essas professoras não receberam ticket. Sob a justificativa, pasmem, e aí por isso que eu não me surpreendo, porque isso é algo que a gente vem cobrando há tempos e a prefeitura fez questão de manter dessa forma. A justificativa foi: vocês não são professoras, vocês não fazem parte do quadro do magistério, vocês não têm classe atribuída. Então isso só reforça aquilo que nós já lutamos há muito tempo. Elas são sim professoras, mas desde que esta lei foi criada em 2009, se eu não me engano, e elas não fazem parte do quadro do magistério, elas são uma subcategoria de professores, que inclusive não têm direito à alimentação. Então, olha que ponto nós chegamos. Né? Então, é o cúmulo do absurdo um professor ter que ouvir alguma coisa assim. Né? Isso vale para os demais profissionais da educação também, que tiveram o mesmo problema, as ADIs, as merendeiras, né? Mas que isso ficou muito gritante na última semana.
Porque as professoras ainda tiveram que ouvir isso. Não, mas você não tem sala atribuída, você não é professora. Mas eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo projeto, eu estou escrevendo, eu estou fazendo curso, atividades designadas pela Secretaria Municipal de Educação. Mas elas não tiveram direito ao ticket. Então, assim, eu me levantei aqui para repudiar esse tipo de situação, porque já não basta que elas não fazem parte do quadro e não têm direito ao plano de carreira, igual todo professor nesse país tem direito por lei federal. E isso foi empurrado os 4 anos, mesmo com a gente cobrando aqui desde 2017, e todo mundo aqui é testemunha dessa luta que a gente teve, né? Não bastasse isso, agora cortaram o ticket de alimentação. Isso gerou uma indignação muito grande nessas professoras, com o qual eu me solidarizo, né? E peço que respeitem os professores. Respeitem os professores. Né? Já não basta os baixos salários, já não basta a falta de plano de carreira, agora elas não têm direito à alimentação. Então isso é vergonhoso para todo e qualquer município que quer avançar, né, na formação dos seus seres humanos, na formação de suas crianças, dos seus adolescentes. A gente não pode permitir que isso aconteça em hipótese nenhuma. Elas postaram aí indignadas, né, respeitem as professoras, somos todas professoras, né, e não há diferença. Eu sou professor também, dou aula em outra instituição que é federal, né, mas me considero tão professor quanto qualquer uma delas. Né? Então a gente precisa quebrar esse olhar de que existe um professor de segunda categoria. Não existe. Existe para essa administração, infelizmente. Mas eu gostaria até de fazer um apelo aqui. Teremos eleição no domingo. Temos vários candidatos aqui à reeleição a vereadores. Temos vários candidatos que apoiam candidatos a prefeito que estão no pleito. E eu queria fazer um apelo. Nós não sabemos quem estará aqui no ano que vem, quem estará na prefeitura. Mas que essa seja uma pauta que seja trabalhada e cobrada por essa casa. Não dá mais, 10 anos depois, essas professoras lutando, né, para serem reconhecidas como professoras. É isso que elas querem. Me chame de professor. Eu dou aula do mesmo jeito, eu estou lá do mesmo jeito com as crianças, tenho as mesmas responsabilidades, mas eu não sou considerada professora pela administração. Então, essa pauta precisa ser trabalhada. Não sei quem vai ser o prefeito, não sei quem serão os 13 vereadores, mas a gente precisa tocar nessa ferida. Precisa tocar nessa ferida. Não pode continuar desse jeito, senhor presidente. E semana passada foi mais uma prova do quanto essas professoras são ignoradas e estão à margem da Secretaria Municipal de Educação. Tá? Por isso que a gente fez esse requerimento. Muito obrigado. Requerimento número 533 dos vereadores professor Rafael Cossian e a vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. Solicito ao Executivo Municipal informações sobre a resposta do requerimento 007024/2020, protocolado na Prefeitura Municipal. Requerimento número 533 está deferido. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura das indicações. Indicação 310 de 2020 do vereador Rafael Cossian sugere ao Executivo Municipal a instalação de galeria de água pluvial na rua Gabriel João, no bairro Professor Heder. Indicação 311 de 2020 do vereador Rafael Cossian sugere ao Executivo Municipal a fiscalização ostensiva na véspera e no dia de eleição municipal. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura dos balancetes. Balancete do convênio médico da Prefeitura Municipal relativo ao mês de junho de 2020. Às comissões de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico da Prefeitura Municipal relativo ao mês de julho de 2020. Às comissões de Finanças e Orçamento. Balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de outubro de 2020. Às comissões de Finanças e Orçamento. Balancete do Instituto Municipal de Previdência
relativo ao mês de julho e agosto de 2020. Ciente, arquive-se. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, para fazer a leitura da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida dia 10/11/2020. Boletins contábil diário do Banco da Prefeitura Municipal, referente à competência outubro de 2020. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos: 508, 510, 511, 512 e o 513 e o 514 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian, ao requerimento número 515 de 2020, de autoria do vereador Zildo de Oliveira Delmondes. Resposta do cardeal Orani João Tempesta à moção número 61 de 2020, de autoria do vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 9 do Poder Legislativo Municipal. Requerimento de urgência está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 9 de 10 de novembro de 2020, que dispõe sobre o cronograma do curso de formação de vereadores eleitos para a legislatura 2021 a 2024, a ser ministrado no âmbito da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Projeto de resolução número 9 está em discussão. O vereador Rafael Cossian irá se pronunciar sobre o projeto de resolução número 9. Senhor presidente, não, só queria parabenizar a Lu, a Gisele, o Caco, não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas que fizeram todos os contatos aí e trabalharam, o Jader, Nelson, toda a equipe da Câmara aí que fizeram os contatos e prepararam aí com muito carinho esse curso. Eu olhei a programação, está muito legal, então queria registrar aí os parabéns e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito os próximos vereadores eleitos, né, a chegar aqui em 1º de janeiro com uma noção melhor, né, mais familiarizado, né. A gente sabe que, obviamente, que vai faltar muita coisa ainda, porque a gente vai descobrindo ao longo do mandato, mas eu tenho certeza que vai colaborar muito. Então, eu queria parabenizar a Lu, Gisele, Caco, Jader, Nelson, não sei se esqueci, a Elaine, né, não sei se esqueci alguém, mas ficou muito legal o curso mesmo. Parabéns, viu? Continua em discussão o projeto de resolução número 9. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de resolução número 9 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento de urgência ao projeto de resolução número 10 do Poder Legislativo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto de resolução número 10 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de resolução, ou melhor, requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 10 de 10 de novembro de 2020, que altera diversos dispositivos do regimento interno, especificamente os artigos 4º, 158, 159 e 168. Projeto de resolução número 10 está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Presidente, só um comentário. A gente está alterando, com base no trabalho que a comissão fez, a questão do regime de urgência especial e a questão do recesso. Do recesso é só para adequar a redação à lei orgânica, porque estava um pouquinho diferente. Mas a questão do regime de urgência especial foi algo que a gente discutiu muito e que nós entendemos que precisava ser revisto, né? Porque a regra hoje, né, numa situação normal, com a sessão às 7h30 da noite, é que até às 4 da tarde podia chegar um projeto para ser votado às 7h30 da noite. O que dificulta para os vereadores terem acesso, lerem, de repente alterar alguma coisa, refletir sobre aquele tema, e às vezes chega coisa pesada, né? Dificulta para o jurídico, porque até 7h30 tem que fazer parecer, às vezes é matéria que
é inconstitucional, é ilegal, tem que ler julgado, ver a posição do Tribunal de Justiça. Então, a proposta qual foi que nós apresentamos na época? Que os projetos de regime de urgência especial cheguem até sexta-feira, sejam protocolados aqui na Câmara até sexta-feira. Na segunda-feira, o líder do governo é responsável por coletar as 9 assinaturas para que o requerimento seja discutido, protocola, conseguiu isso, aí ele entra na pauta na terça-feira para que seja votado. Então a gente tem esses 2 dias aí para que razoavelmente todo mundo tenha acesso ao projeto, o jurídico consegue pelo menos um tempo aí de 48 horas com calma para dar uma pesquisada e tudo mais. E nós tomamos o cuidado de votar isso hoje, porque terça-feira que vem a gente já sabe quem é o novo prefeito, quem serão os vereadores, então para não parecer algo casuísmo, né? Tá mudando porque fulano ganhou, porque fulano perdeu. Não, a gente tá mudando a regra antes de saber quem é o eleito. E também tomando cuidado dessa regra não entrar em vigor agora, porque ela entra em vigor em 1º de janeiro do ano que vem, para que o Hernani, que passou 3 anos e 11 meses com a regra atual, não mude isso no final do mandato dele. Tá? Mas é uma regra que nós entendemos ser extremamente necessária. Aí a gente tem, da semana que vem até o final de dezembro, para fazer uma alteração ou outra pontual, que a gente acha que é importante, né, deixar como legado, e a nova Câmara depois discute o regimento novo, com todas as sugestões que a gente apresentou, né, tá tudo compilado já, né, e aí os vereadores que vão atuar na próxima legislatura vão poder ter uma tranquilidade maior para fazer essas alterações, mas já com boa parte do caminho encaminhado aí, né? É isso, senhor presidente. Obrigado. Projeto de resolução número 10 continua em discussão. Em votação nominal. Vereador Paulo Sérgio Ferreira. Favorável. Vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Favorável. Vereador Zildão do Prado. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Hamilton Pisoli. Favorável. Vereador João Batista Ramos. Favorável. Vereador Carlos Aparecido de Oliveira. Favorável. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Pedro Jean Tomás. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Maurílio Marques. Favorável. E eu também me posiciono favoravelmente ao projeto de resolução número 10, que foi aprovado por todos os vereadores em votação nominal. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 7 de 19 de maio de 2020, que altera o projeto de lei número 7 de 19 de maio de 2020. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 7 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. A referida emenda foi aprovada por todos os vereadores. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 7 de 19 de maio de 2020, que altera a emenda o artigo 1º e do seu inciso 1º do projeto de lei número 7 de 19 de maio de 2020. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 7 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. A referida emenda foi aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 7 do Poder Legislativo Municipal de 19 de maio de 2020, que dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação dos itinerários, horários e valores das tarifas de ônibus do município de São José do Rio Pardo por parte das empresas cessionárias do serviço de transporte coletivo e da outras providências. Projeto de lei número 7 está em discussão. Vereador Rafael Cossian tem a palavra. Rapidamente aqui, senhor presidente, esse projeto que nós apresentamos, ele visa dar um pouco mais de transparência e organizar a vida dos nossos usuários de transporte público, que ultimamente, eu acho que não é novidade para ninguém, tem reclamado muito das mudanças de horário, né, da falta de ônibus e por aí vai. Então, em síntese, qual que é a proposta? Os horários têm que ser divulgados de forma clara, tanto na internet quanto
nos ônibus e nos pontos de ônibus, né? E sempre que houver uma alteração, essa alteração tem que ser divulgada amplamente com 72 horas de antecedência, para que as pessoas não sejam surpreendidas pela mudança, né? A gente vê várias pessoas que estão no ponto lá esperando, e ela descobre no dia que o horário mudou. Então, divulgando com pelo menos 72 horas, e nós pensamos 72 horas para que a mudança que ocorra na segunda-feira seja divulgada pelo menos no último dia útil, né, anterior, que foi na sexta. Então, para que o usuário se programe para essa mudança, ele não pode ser surpreendido. Outra coisa que a gente traz aqui também é com relação à divulgação do valor da tarifa. Nós pegamos aqui algumas, está em anexo aí do projeto, alguns decretos que alteram o valor da tarifa, e era assim: o decreto é publicado hoje para valer daqui 5 dias, aumentando a tarifa. Isso pega as pessoas desprevenidas, seja o usuário, seja o dono de uma empresa que fornece o vale transporte e por aí vai. Então a gente colocou aqui a divulgação com 45 dias de antecedência, justamente para que as pessoas consigam se programar o seu orçamento. Então eu sei que daqui 1 mês e meio vai virar a tarifa, e isso é importante para que as pessoas se programem, né? Ainda mais num tempo aí de pandemia, de vacas magras aí, para que as pessoas se organizem o seu orçamento. Eu vi vários relatos de pessoas dizendo que quando subiu a tarifa de ônibus, ele deixou de usar todos os dias. Pelo menos 1 ou 2 dias na semana ele teve que ir e voltar a pé para poder economizar, porque o dinheiro já não dava mais. Então, a ideia é isso, é a gente ter clareza na regra da divulgação com antecedência. Seja do horário do ônibus, as mudanças, né? Seja a antecedência da divulgação do valor da tarifa. A Lúcia me ajudou bastante nessa questão, inclusive nós discutimos com o Eduardo, lá da Tuga, né? Explicamos o projeto, né? Qual era o intuito do projeto. Ele até justificou para a gente essas mudanças de horário. Ele falou: a gente vai testando alguns horários para ver se a gente acerta e consegue otimizar o transporte, tentar equilibrar o valor da tarifa com o valor que ele gasta e o valor que ele arrecada. Eu acho até que é razoável isso. Mas a única coisa que eu falei: olha, você pode fazer os testes sem problema nenhum, mas nós precisamos que esses testes sejam programados, para que ninguém seja pego de surpresa, né? Mudou o itinerário, mudou o horário, eu estou sabendo, né, que o ônibus não vai passar a tal hora, vai vir um pouco mais tarde ou vai vir um pouco mais cedo, e aí a gente evita essa reclamação da população, tá? Então isso vai estar na lei. E para terminar, senhor presidente, nos surpreendeu bastante que nós solicitamos da prefeitura tudo que era relativo à questão da legislação, dos contratos e tal, da questão do transporte público. E nos surpreendeu que essas matérias não estavam nem no contrato e nem na lei, né? Por isso que demorou bastante para esse projeto tramitar e ser votado, porque a nossa suspeita é que isso aqui deveria já estar no contrato. Ó, se for mudar, tem que ser divulgado, né? Até o Jader e o Nelson comentaram assim: olha, eu estou achando que 72 horas é pouco, no contrato deve ter pelo menos uns 5 dias aí de antecedência para divulgar, né? 1 semana de antecedência. E aí quando a gente foi olhar contrato, foi olhar a lei, não fala nada sobre isso, né? Então, já que não fala nada, pode fazer, né? Então a nossa ideia é: façam as alterações que são necessárias de serem feitas, porém, vamos divulgar com antecedência para que ninguém seja pego aí de surpresa. É isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão projeto de lei número 7. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 7 foi aprovado por todos os vereadores em discussão única, já com as emendas incorporadas. Projeto de lei número 14 do Poder Legislativo Municipal, de 22 de outubro de 2020, que atribui o nome da Alameda das Gravilheias à estrada municipal com extensão de 800 metros que se inicia
no confrontação da rodovia Prefeito Lupercio Torres, quilômetro 0,1, nesta cidade de São José do Rio Pardo. Projeto de lei número 14 está em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Jean Tomás. Boa tarde a todos. O projeto de lei, ele visa dar nome a uma rua, avenida, ali na região do Pito-Aceso, região de Santa Luzia, próxima à rodovia Lupercio Torres. É uma rua ali que hoje está se tornando um polo comercial aos poucos. Tem salão de eventos, tem uma pousada, agora tem um alambique, tem orquidário. Então, assim, e tem uma longa caminhada de grevilhas. As árvores típicas ali da rua são árvores típicas do Paraná. Foram trazidas do Paraná já há quase 30 anos, plantadas ali, e dão uma característica bem marcante à avenida, à rua, né, na verdade. E a partir de aí vai se chamar agora Alameda das Grevilhas. Um belo nome para a Alameda ali que a gente transita bem frequentemente. Continua em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. O projeto de lei número 14 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 152 do Poder Executivo Municipal de 4 de setembro de 2020, que institui o Código de Vigilância Sanitária e dispõe sobre normas relativas ao seu funcionamento no município de São José do Rio Pardo, estabelece taxas de fiscalização sanitárias, atos administrativos, penalidades e dá outras providências. Projeto de lei número 152 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Ou melhor, votação nominal. Vamos lá, vamos voltar. Então vamos lá, o projeto de lei número 152 está em discussão. Em votação nominal, vereador Paulo Sérgio Ferreira. Favorável. Vereador Rubinho Pinheiro. Favorável. Vereador Zildão do Prado. Favorável. Vereador Itamar da Silva. Favorável. Vereador Hamilton Pisoli. Favorável. Vereador João Batista Ramos. Favorável. Vereador Carlos Aparecido de Oliveira. Favorável. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Pedro Jean Tomás. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Luiz Henrique, também favorável. O projeto de lei número 152 foi aprovado por todos os vereadores em votação nominal em segunda discussão. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 36, de 20 de outubro de 2020, que altera, insere e revoga diversos artigos da Lei Orgânica Municipal de São José do Rio Pardo. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 36 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, ou melhor, votação nominal também, hein? Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 36. Vereador Paulo Sérgio Ferreira. Favorável. Vereador Rubinho Pinheiro. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador João Batista Ramos. Favorável. Vereador Carlos Aparecido de Oliveira. Favorável. Vereadora Lúcia Libânio. Favorável. Vereador Pedro Jean Tomás. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Luiz Henrique Tobias, também favorável. Portanto, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 36 foi aprovado por todos os vereadores em votação nominal em segunda discussão. Projeto de lei número 184 do Poder Executivo Municipal de 3 de novembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município para a devolução do saldo remanescente do convênio para a reforma do Museu Rio Pardense. Projeto de lei número 184 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 184 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Projeto de lei número 185 do Poder Executivo Municipal de 3 de novembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município, tendo em vista a adequação do projeto inicial de obras de prolongamento da Avenida Aníbal de Sapinto.
Projeto de lei número 185 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 185 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Antes de iniciarmos o expediente livre, eu gostaria de convidar a população não é? Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo pela internet, que possa repassar esta mensagem, para que participe da consulta pública que está aberta na Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, no nosso site da Câmara Municipal. Esta consulta pública, ela está aberta desde o dia 26 de outubro, próximo passado, e ela vai se encerrar às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de novembro. É muito importante a participação da comunidade, porque se trata do planejamento que nós teremos para o futuro de São José do Rio Pardo. Então, esta consulta pública, ela poderá ser acessada através do site da Câmara Municipal. Gostaria que todos pudessem anotar e participar. É o www.câmarasjriopardo.sp.gov.br. Quando a pessoa acessar o site da Câmara Municipal, vai aparecer um banner, não é? Um ícone ali, uma ilustração, escrito consulta pública. Basta a pessoa clicar naquele bannerzinho, naquela ilustração, onde está escrito consulta pública, e participar, dar a sua contribuição, dar a sua proposta para que nós possamos, num futuro bem próximo, ainda este ano, apreciar a LOA, né, que faz parte do projeto de lei número 162, de 30 de setembro de 2020, que é de autoria do Executivo Municipal. Todas as manifestações inseridas através deste canal serão entregues aos vereadores anteriormente à realização da audiência pública para discussão do projeto de lei em pauta. Então, vale a pena você participar. Aliás, nós pedimos que a população participe, seja uma comunidade atuante, não é? Dê a sua opinião, faça a sua avaliação, dê a sua contribuição para que possamos apreciar a LOA. Nós teremos também, nós estamos aí vivendo este período de pandemia, então a consulta pública será feita, a audiência pública que nós teríamos, com a participação da comunidade aqui na Câmara, com a participação de representatividades aqui de São José do Rio Pardo, ela está sendo feita desta maneira. É um novo formato devido à pandemia, mas ela valerá como uma audiência pública. Então é muito importante que a pessoa possa dar a sua contribuição. Se a pessoa tiver dificuldade, mas não há dificuldades em acessar o site da Câmara, essas contribuições também poderão ser enviadas por outro meio, tais como e-mail, telefonema aqui para a Secretaria da Câmara, manifestações por escrito que poderão ser protocoladas junto à Secretaria Administrativa e Legislativa da Câmara Municipal. Então é importante, e eu quero pedir realmente essa participação da população. Digite lá, www.câmarasjriopardo.sp.gov.br. Entre naquela bandeirinha, naquela ilustração escrito consulta pública, a página vai abrir e deixe ali a sua contribuição. Deixe ali a sua contribuição, porque ela servirá como audiência pública. Nós não teremos audiência pública presencial, justamente para se evitar aglomerações em época de pandemia. Mas é importantíssimo, e eu quero pedir que os vereadores também passem para os seus amigos, familiares, coloquem, postem nas suas páginas, nas redes sociais, de que está havendo esta consulta pública para contribuições para a LOA aqui na Câmara Municipal. E eu repito, essas contribuições poderão ser
transmitidas à Câmara por e-mail, por um simples telefonema aqui para os funcionários da Câmara Municipal. Essas contribuições propostas poderão ser protocoladas aqui por escrito na Secretaria da Câmara Municipal, e eu tenho absoluta certeza que a comunidade é quem sairá ganhando com essas contribuições. Tá dado o recado? Mais um recadinho agora para os nobres vereadores. Nós estamos para fechar aí as emendas impositivas. Hoje é o último dia, dia 10 de novembro, conforme combinado, através até desse projeto de resolução, nós temos o prazo final hoje, dia 10. Então, quem ainda não disponibilizou seus recursos, os recursos que cabem a cada vereador, que procurem a Luciana ao final desta sessão, para saber como está a sua emenda impositiva, para onde foram destinados os valores. Quem ainda não destinou valores, nós temos entidades que podem ser beneficiadas. Então, por favor, quem ainda não fez esta destinação, a vereadora Lúcia se empenhou demasiadamente, como no ano passado, para que todas as emendas fossem destinadas e que houvesse uma pequenina sobra no final do fechamento, não é? E esta sobra nós poderemos utilizar ainda para alguma entidade. Então, os vereadores que tiverem dúvidas ou que ainda não disponibilizaram os recursos que cabem a cada um para as emendas impositivas, hoje é o último dia. Após a sessão, procurem a Luciana. Tá bom? Está aberto o expediente livre. Vereador Pedro Jean Tomás. Boa tarde, presidente. Com relação à LOA, eu estava até comentando com o Rafael aqui, é importante a gente, no dia segunda-feira, já com os candidatos eleitos aí, encaminhar um ofício a eles, na terça talvez, solicitando a presença deles, porque o tempo vai passar muito rápido. São 45 dias aí com o Natal, com o Réveillon, com o recesso. Então, para que eles compareçam à Câmara aí para poder se inteirar sobre o orçamento do ano que vem e fazer as solicitações de mudança que eles bem desejarem. Tá joia? E é o seguinte, gente, hoje é a última sessão nossa, muitos aqui são pré-candidatos, e a última sessão antes da eleição. A partir da semana que vem a gente vai saber quem vai administrar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Né? No próximo dia 15, aí, domingo, a gente vai fazer, os eleitores vão às urnas decidir o nome de 13 vereadores que vão estar aqui nesse plenário e o nome do prefeito e vice que vai estar na prefeitura administrando nossa cidade. Ao longo desses 4 anos, a gente, fazer um resumo aqui, a gente trabalhou muito. Eu acho que a gente teve um papel de destaque aqui, todo o nosso trabalho de vereadores dos 13 aqui teve um papel de destaque da Câmara. A gente mostrou bastante a importância do vereador, o papel do vereador. Apesar, lógico, das inúmeras críticas, mas as críticas vinham mais de quem pouco acompanhava, ou quem não acompanhava o trabalho do vereador. Então, assim, é importante deixar esse recado. Nós aqui, nós 13, fizemos um belo trabalho ao longo desses 4 anos. Seja quem for reeleito, muitos não estão mais no pleito, mas a gente deixou um belo legado aí e finalizamos hoje aprovando uma pequena alteração no regimento interno para o ano que vem, que vai trazer um pouco mais de modernidade ao nosso regimento da Câmara. Mas é importante destacar que essa Câmara ela cobrou muito do Executivo. Acho que a gente foi recorde de requerimentos. Em todos os anos a gente teve recorde sobre recorde de requerimentos e indicações cobrando e sugerindo o Executivo. Em todas as áreas, saúde, educação, infraestrutura principalmente, segurança, tudo. A gente atuou muito. E isso não era que vinha da minha cabeça ou dos colegas, era coisa que vinha da população até nós. A população chegava, cobrava um, às vezes cobrava outro também, a mesma coisa, e a gente cobrava aqui o prefeito. Mas a resposta nem sempre vinha contente. Muitas vezes, esses dias eu até postei uma capa do jornal de que a gente pedia aqui atenção ao Jardim São Bento
e mostrava lá a situação totalmente esburacada das ruas. E o prefeito Hernani, na hora de tampar os buracos, de cuidar, de dar essa atenção aos bairros, aos buracos, tampava o buraco com terra. Ou seja, só tampava o sol com a peneira. Literalmente, porque não resolvia nada. Então, assim, é importantíssimo, gente, que a gente eleja 13 bons vereadores, mas é fundamental que a gente pense bem quem que a gente vai colocar na prefeitura no ano que vem. A gente precisa de alguém com muita garra, muita vontade de trabalhar. Pessoa que acorde cedo, que venha para a prefeitura disposto a ouvir, disposto a participar, que esteja lá no pátio, ouvindo os funcionários, que esteja nos postos de saúde, entendendo que a população está sofrendo. E não é só em período de eleição, não. O cara que esteja muito disposto a contribuir com a sociedade. Porque a sociedade rio-pardense, o que ela mais sentiu falta nesses 4 anos foi do prefeito. A ausência de um prefeito. Poucos viram o prefeito atuando, trabalhando, em especial como gostaria, né? Então, assim, o que a gente mais precisa é alguém com muita garra, com muita vontade. Alguém que trabalhe muito. E alguém que goste de desafios. Porque o desafio que o prefeito vai encontrar nessa prefeitura não vai ser fácil. Mas para quem gosta de desafios, vai ser mais um desafio que ele vai batalhar, vai superar e vai colocar a casa em ordem da nossa cidade. Então a cidade precisa disso. A cidade não aguenta mais. Fazem aí 20 anos que a gente vem caindo nos números, né, do nosso município. Então, se a gente vê a apresentação do Rio Pardo 2050, a gente vê que o município ele vinha numa crescente até o ano de 2000. A participação do município no ICMS estava na faixa de 14%. Ao final de 96, chegou a 18%. 18%. E hoje a gente está na faixa de 8%. Então você vê o quanto que a gente regrediu nesses últimos 20 anos. A gente vem ficando para trás, literalmente, da região. Casa Branca, Mococa, São João. Não é à toa que a cidade fala o tempo todo, mas o AME foi para Casa Branca, a Unesp foi para São João, a pista dupla foi para Mococa. E São José, o que recebeu nesses últimos 20 anos? Nada. Então está na hora da gente fazer algo diferente, está na hora da gente mudar essa cidade de verdade. E é por isso, gente, que eu peço, votem consciente no próximo dia 15, para não passar mais 4 anos reclamando, tá joia? Meu muito obrigado e até a próxima. Perfeita a sua fala, vereador Pedro. Continua aberto o expediente livre. Vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, rapidamente aqui, pegando um gancho aqui com o Pedro, eu acho que a gente tem inúmeros desafios na cidade, né? Todas as áreas aí têm as suas dificuldades, né? Tem suas características e óbvio que a gente tem que se atentar a isso, né? O prefeito que se eleger, os vereadores que se eleger, mas eu tenho uma preocupação muito grande e eu gostaria de externar isso e até trazer uma proposta para que a gente faça uma reflexão, que é com relação à educação. A gente está vivendo uma pandemia aí que mudou radicalmente o dia a dia da educação, né? Então, desde março, as nossas crianças, nossos adolescentes não estão nas escolas, estão aprendendo nas suas casas, à distância, alguns com aula online, outros recebendo matéria pelo celular, porque não tem um computador em casa e tem que se esforçar para ler e fazer uma atividade no celular, né? Alguns sem internet, sem nada, né? Tendo que correr atrás de tudo. Os nossos professores também, muitos deles não tinham vivência com aula e educação à distância e tiveram que rapidamente aprender e literalmente se virar para dar um jeito, né? E eu fico muito feliz porque os professores, na medida do possível, estão dando conta do recado, as escolas estão dando conta do recado, estão se desdobrando para tentar ensinar essas crianças. E vou abrir um parênteses.
No caso da rede municipal, senhor presidente, sem nenhum incentivo. Sem nenhum incentivo. Porque o professor teve que dar aula à distância, preparar aula à distância, e a prefeitura não ofereceu internet para esse professor, não ofereceu um computador para esse professor, né? Não teve nenhum bônus na conta de energia que subiu. Muito pelo contrário, no caso aqui até cortou, né? Cortou o ticket dos professores auxiliares, né? Então eu costumo falar que para cortar é rapidinho, para trazer um benefício, uma melhoria, ninguém olha. Mas voltando, então todo esse cenário me preocupa muito para o que vai vir pela frente, Paulão. Porque nós vamos precisar fazer uma grande avaliação diagnóstica das nossas crianças, inclusive a rede municipal tem feito isso, e eu não tenho dúvida que nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. E correr atrás do prejuízo significa que nós vamos ter que investir mais na educação, investir mais nos professores, investir na infraestrutura, porque essa molecada vai precisar ser compensada de alguma forma daquilo que ficou para trás, porque senão a gente vai ter um problema lá na frente. Então, senhor presidente, eu me preocupo muito com o que virá pela frente, muito mesmo, e acho que o prefeito, os vereadores vão ter que olhar com muito carinho para essa questão. E eu entendo que para que a gente recupere isso, não há outro caminho que não seja a construção de um pacto aí municipal pela educação, né, que agregue aí os vereadores, o prefeito, o vice, o secretário, a comunidade de forma geral, os professores, os diretores, enfim, que a gente entenda que a educação é uma causa comum, porque a gente vai ter diferenças, naturalmente nós teremos diferenças, né? Aqui e acolá, o nosso jeito de olhar o mundo, mas que a gente não pode deixar de investir nessa questão, Itamar, porque é isso que vai determinar o que vai vir lá na frente, daqui 10 anos. A decisão que a gente toma nesse momento, a decisão que vai ser tomada no ano que vem sobre investir ou não em educação, vai refletir na vida dessas crianças daqui 5, 10 anos. Uma criança que de repente ficou para trás e não está dando conta de acompanhar, ela vai ter problemas sérios, porque ela vai ficar muito para trás. Algumas vão abandonar a escola. Então, eu entendo que talvez esse seja o caminho. Nós precisamos fazer um pacto, nós precisamos somar força, nós precisamos correr atrás dos deputados para investir em nossas escolas, do governo do estado, do governo federal, né? E a gente vai ter que dar um jeito de, no orçamento nosso, que já é muito apertado, como o Pedro falou, as receitas caindo, a gente reservar recurso para que a educação seja atendida. Porque senão a gente vai ter uma geração desfalcada lá na frente, faltou algo. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Se não faltando nada, a gente já tem sérios problemas com esses meninos, essas meninas, inclusive problemas aí de entrar no meio das drogas, né, ir para um caminho não muito legal. Imagine se a gente tem uma lacuna aí que ficou aberta e não foi contemplada. Então eu tenho uma preocupação muito grande com isso, e eu espero que, independente de quem ganha essa eleição, prefeito, vice-prefeito e os vereadores, que a gente possa olhar com muito carinho para a educação. Se a gente não olhar, a gente vai ter problemas sérios. Tá? Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Continua aberto o expediente livre. Estamos encerrando o expediente livre. Desta forma, a 34ª sessão ordinária desta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Boa tarde a todos os internautas que acompanharam esta sessão em tempo real. Um bom retorno para casa para todos os vereadores e servidores da Câmara.